a todos com a paz do Senhor. Estamos dando continuidade à nossa lição de escatologia bíblica e agora a lição de número 2, que tem como tema o arrebatamento da igreja. E você, querido aluno, espero que tenha lido a apostila, respondido os exercícios, porque se nós não se familiarizarmos com o arrebatamento, nós não vamos compreender algumas questões, né? E nossos slides, ele é um pouco mais abrangente do que a apostila, que trata um pouco de um livro reduzido. Então, nesse momento, daremos início à nossa lição. O arrebatamento da igreja, essa palavra, primeiro ponto importante, essa palavra arrebatamento, ela não existe na Bíblia Sagrada, mas ela é derivada de uma palavra rapto, né, que significa arrebatado com força, e trata-se de um termo chamado rapazo ou apazou, né, traduzido lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né, do 13 ao versículo 18. Refere-se à ocasião de que a igreja do Senhor será arrebatada da terra para encontrar com o Senhor nos ares. Então, é um rapto, é alguma coisa que é tirada com muita e bastante força. Por isso que tem o nome de arrebatado, né? Nós seremos arrebatados. E, por ocasião do arrebatamento, está na seguinte ordem. Queria que você observasse o que vai ser apresentado agora nesse slide. O arrebatamento da igreja vai tratar primeiramente onde nós estamos, na dispensação da graça. Quando acabar essa dispensação, acontecerá o arrebatamento da igreja, que é o dia de Cristo. Esse termo dia de Cristo é muito importante para os nossos estudos. Após o arrebatamento da igreja, iremos para o tribunal de Cristo e participamos da boda do Cordeiro. E enquanto aqui na terra tem como período de tribulação, chamado como o dia do Senhor. Veja a diferença. Dia de Cristo é o arrebatamento e dia do Senhor trata-se da tribulação. E o dia de Deus é destinado às nações. Enquanto a igreja está no céu, aqui, durante 7 anos desse período e o mesmo período da grande tribulação. Após este período, acontecerá a manifestação de Cristo em glória, ou seja, a segunda vinda após o arrebatamento, depois de um período de 7 anos. E entraremos para o milênio. E, após o milênio, dar-se-á a outro julgamento e entraremos para novos céus e nova terra, que é um assunto mais lá para frente. E na lição passada que nós tratamos do Sheol ou do Hades, 2 cantos, 2 recintos amplamente no mesmo local, no meio um grande abismo onde ninguém poderia passar, e após a morte e a ressurreição de Cristo, houve uma mudança, não é isso? Os que morreram em Cristo, eles automaticamente foram para o paraíso. E aqueles que morreram sem Cristo estão aguardando o dia do grande trono branco. Então espero que você tenha compreendido. Primeiro, arrebatamento, tribulação e milênio. E lá no céu, a igreja, tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O arrebatamento da igreja ocorrerá antes que se inicie o período da grande tribulação, né? É uma interpretação que honra as Sagradas Escrituras e ajusta-se devidamente à esperança cristã à volta do Senhor nos ares. Primeiro ponto, o arrebatamento ele dá-se em 4, nós dizemos de 4 elementos. Primeiro, surpresa, depois invisível, depois teremos a imortalidade e sem contar a velocidade que vai ser. Por que mencionamos isso? Porque o próprio Senhor foi quem o Paulo falou isso na sua carta em 1 Tessalonicenses capítulo 4. No arrebatamento,
Cristo virá, olha só, até ou sobre as nuvens, de modo invisível até para os descrentes, porque virá com seus santos nos ares. Nesse primeiro evento, Cristo, pelo poder da sua palavra, olha só, com voz de arcanjo, arrebatará, num abrir e fechar de olhos, a igreja remida pelo sangue. Esse arrebatamento acontecerá antes que venha o anticristo e se instale o seu domínio sobre a face da terra por 7 anos. Ou seja, como vimos no slide passado, acontece o arrebatamento da igreja, a igreja estará no céu, enquanto aqui na terra estará um período de tribulação e de grande tribulação. O segundo evento da volta de Cristo ocorrerá no final dos 7 anos da grande tribulação, quando ele destruirá o domínio do anticristo e instalará seu reino por um período de 1000 anos. Ou seja, após a batalha do Armagedon, aquelas pessoas que ficaram para a grande tribulação vai ter uma batalha do Armagedon e após aquela batalha ingressará para um período chamado de milênio. Mas lembrando que quando falamos que o arrebatamento vai ser de forma invisível, falamos que somente os crentes, tanto mortos como vivos, receberão essa maravilha. Ou seja, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Mas esse acontecimento vai ser visível como em notícias, porque vai desaparecer um povo da face da terra e os jornais de imprensa vai divulgar e muitos vão ter o conhecimento de que Cristo voltou à terra, principalmente aqueles que se encontram afastados do Senhor. Esse é o nosso pensamento. E existem algumas categorias que precederão a vinda de Cristo, né? É um pouco extenso, mas dá para podermos compreender. Primeira categoria é um sinal histórico, ou seja, aconteceu no ano 70, quando o general Tito e seus exércitos entrou em Jerusalém e destruiu tudo, inclusive o templo. Isso foi uma profecia lá em Mateus capítulo 24, e esse episódio se cumpriu. Tudo foi destruído, os judeus ficaram dispersos, e esse foi um sinal histórico que até hoje marca o início do povo judeu. Segundo os sinais, são os atuais: princípio de dores, angústia na terra, sinal em cima no céu, espanto, fumaça, fogo, trevas, sangue, sinais na terra. O véu do templo se rasga, terremoto, rumores de guerra, os mortos ressuscitam, fumaça, sangue, fogo. Sinais na vida religiosa, falsos cristos, tormento, mortes, ódio por causa do nome de quem? De Cristo. Esfriamento do amor de Cristo, falsos profetas. Sinais na vida sociais, os povos desapercebidos, os comprometidos mais com os prazeres terrenos, mais com prazeres do mundo. Os ricos opressores prantearão e chorarão as suas riquezas, escândalo, traição, aborrecimento entre as nações, nações contra nação, reino contra reino, sinal na vida física, pestes, fomes, e é o princípio de dores. Sinais na vida moral, corrupção, degradação do gênero humano como nunca visto, violência, pornografia e ameaças ao casamento. Sinais entre o povo de Deus, esfriamento espiritual, acompanhamento da apostasia, comodismo, agolatrismo espiritual, distorções doutrinárias e etc. Então vemos que tudo isso está se cumprindo. E o último sinal, o Evangelho do Reino, que será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Em Marcos capítulo 1, verso 15, diz o seguinte: o reino dos céus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeiro ponto que devia ser pregado e anunciado o Evangelho do Senhor. Então, essas são as categorias de sinais que precederão o dia da vinda de Cristo. E o arrebatamento da igreja é mencionada
318 vezes no Novo Testamento. Em toda a Bíblia, ela é mencionada 1527 vezes. No Novo Testamento, somente Cristo ele menciona 318 vezes. E os nomes mais cotados para estas palavras são parousia ou parousia, epifaneia e apocalipse, que vamos ver cada uma delas em detalhes. Parousia, literalmente quer dizer presença, chegada e visita. É a palavra mais frequentemente usada nas Escrituras para descrever o retorno de Cristo, pois ocorre 24 vezes. Parousia é abrangente. Olha só, observe, ela é abrangente e pode referir-se tanto à vinda de Cristo para a igreja como para o mundo. Não define apenas a volta de Cristo até as nuvens, mas às vezes refere-se à volta de Cristo pessoal aqui na terra. Portanto, o sentido é geral e não específico. A ênfase maior é dada à segunda vinda corporal e visível de Cristo. Olha só. Tanto pode ser para uma como pode ser para outra. Isso vai depender de cada contexto que é mencionado. No livro de 1 Tessalonicenses, os cristãos achavam que já estavam passando pela grande tribulação. E Paulo ele vai orientar a cada um que eles não estão passando pela grande tribulação. E em cada livro, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, ele fala que quando Cristo voltasse, eles iriam ser livres da ira futura, ou de tudo que iria acontecer na face da terra. E 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19, ele fala também da segunda vinda de Cristo, mencionando o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13, ele também fala da segunda vinda de Cristo. 4, 13 ao 18, fala claramente do arrebatamento da igreja. Capítulo 5, verso 23, ele deixa bem claro também que nós temos que manter corpo, alma e espíritos íntegros até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque, como diz a parousia, é uma chegada rápida, é repentina. Nós não esperamos, é de forma iminente, ou seja, esperamos ele nesse exato momento. Não sabemos o dia e nem a hora. Por isso que diz que é uma chegada rápida. E o outro termo é epifaneia. Epifaneia, ela literalmente significa manifestação, via luz, resplandecer ou brilhar. O sentido é mais específico, porque se refere especialmente à vinda sobre as nuvens. É a volta pessoal de Cristo à Terra, que acontecerá com uma manifestação visível, olha só, e gloriosa, onde todo olho verá. É um termo que específico à volta de Cristo à Terra de modo mais direto, porque diz respeito à sua manifestação pessoal para onde? Para o mundo. Lembrem que a igreja vai ser encontrada com Cristo nos ares, como vimos em slides anteriores. E o outro termo é Apocalipse, que é a revelação usada para a vinda do Senhor, que é a aparição. Ele vai se revelar de maneira pessoal e todo mundo vai estar presente de frente a ele. Então ele vai ser revelado para todo mundo. Mortos e vivos vão estar presentes neste dia de revelação. E a volta de Cristo, para nós que somos pré-milenistas ou pré-tribulacionistas, cremos que a volta de Cristo ocorre em duas etapas. Ou seja, por que em duas etapas? Porque a primeira é invisível para o mundo, como já foi mencionado, é o arrebatamento da igreja. Invisível para o mundo por quê? Porque somente a igreja é quem será arrebatada. O mundo vai ter o conhecimento que a igreja foi arrebatada, mas ninguém que faz parte do mundo jamais poderá ser arrebatado, como Cristo bem frisou. Olha, como eu não sou do mundo, então vocês também não são. Então o mundo não
têm o privilégio de ser arrebatados, somente aqueles que aguardam a sua vinda. E o apóstolo Paulo deixou bem claro, olha, a coroa da justiça já me está guardada, e eu espero o meu prêmio, o meu galardão, mas não somente eu, mas a todos que amam e esperam a sua vinda. Então Paulo deixou bem claro nos seus ensinos. E a segunda vinda é visível, a vinda de Jesus em glória é especialmente para a nação de Israel. A vinda de Cristo em glória todo olho vai ver a igreja com Cristo retornando à terra. A profecia lá de Zacarias, ele pisando no Monte das Oliveiras, onde vai ter o tribunal para ingressar aquelas pessoas no milênio, onde vai fazer uma partição entre o bode e as ovelhas. Aqueles que ressuscitaram entrarão no milênio, e aqueles que infelizmente vão participar do grande trono branco esperarão a segunda ressurreição, que é diretamente lançado no fogo eterno para todo sempre. E a diferença entre as duas fases. Primeiro, o arrebatamento da igreja será em segredo, porque ele diz que ninguém sabia, senão unicamente o Pai. A segunda será pública, onde ele diz que todo olho verá. No arrebatamento, Cristo vem para a igreja. Na segunda, Cristo vem com a igreja. Pode acompanhar e ler as referências em casa. Nós não vamos ler cada referência para que esse estudo não fique com um vídeo muito extenso e venha a ser enfadonho para aqueles que queiram aprender realmente. O arrebatamento acontece antes da grande tribulação e após a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo. Jesus vem nos ares e a segunda, Jesus pisa no Monte das Oliveiras. No arrebatamento, os santos o verão. Na segunda, todo o olho verá. No arrebatamento, é tempo de alegria. Na segunda vinda, é tempo de lamentação. No arrebatamento, os incrédulos serão deixados. Na segunda vinda, os incrédulos serão que? Destruídos. E no arrebatamento é em todo o planeta. E a segunda, fisicamente, para a nação de Israel. Veja bem a diferença entre as duas vindas. Lembrando que algumas escolas não creem dessa maneira, como bem frisamos na nossa primeira aula. E os mortos em Cristo. Após o arrebatamento, aqueles que aceitarão a Cristo serão ressuscitados. Aqueles que morreram sem Cristo permanecerão no mesmo local, lá no Hades, e os seus corpos permanecem na sepultura, aguardando a segunda ressurreição. Os mortos em Cristo ouvirão a voz de chamamento de trombeta de um som, e num abrir e fechar de olhos estarão na presença do Senhor nos ares, com o corpo já o quê? Glorificado. Observem que a palavra mortos diz respeito aos santos que ressuscitarão com corpos transformados em corpo espiritual, que o nome é soma pneumático. Assim como Cristo ressuscitou corporalmente, também os crentes salvos ressuscitarão com o corpo que eles morreram, né? Então, lembrando que os mortos aqui que se referem é somente aqueles que morreram aceitando a Jesus de Nazaré. E depois nós, que ficarmos vivos, seremos o que? Arrebatados. Então, por isso que a forma que dissemos é iminente. Nós não sabemos, mas esperamos Cristo voltar neste exato momento. Você pode aí nem conseguir assistir o final desse vídeo, ou pode, que Cristo pode voltar a qualquer momento, e isso é motivo de todos os dias darmos glória ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
E a ressurreição dos mortos. Atualmente, irmão, também muita gente tem dúvida quando o assunto é ressurreição e acerca dos que dormem. Mas onde estão os mortos? Onde estão todos os mortos, as pessoas que morreram desde o começo do mundo até o dia de hoje, né? Muita gente a respeito da ressurreição, uns não acreditam, outros dizem: quando eu morrer, faça de mim o que você quiser. Deus sabe no dia que eu morrer, assim ele faça da maneira que ele achar melhor. E vemos nessas duas lições que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra, infelizmente, para a condenação. Lembrem que vai ser, quando vocês ouvirem a palavra ressurreição, lembrem de algumas preposições que vai ter aqui. Aqui estamos se referindo a ressurreições de mortos. E tem dentre os mortos e dos mortos. Observem bem estes detalhes. Quando você ouvir um texto que fala da ressurreição de mortos, mas de que essa ressurreição de mortos ela vai se referir. Por isso que temos que ter um cuidado ao interpretarmos cada detalhe das Escrituras Sagradas, principalmente quando o assunto é a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia bíblica. A ressurreição de mortos. Esta ressurreição compreende a seguinte ordem. Primeiro, observem só, no Antigo Testamento, a filha da viúva de Serepta, o filho da viúva de Serepta, que se encontra lá em 1 Reis. Segundo, o filho da Sunamita, o homem que tocou nos ossos do profeta Eliseu. No Novo Testamento, o filho da viúva de Naim. Quinto, a filha de Jairo. Sexto, Lázaro de Betânia. Sétimo, a jovem Tabita, ou Tabita, né? E oitavo, um jovem por nome Eutico, né? E todas essa ressurreição, quando tem essa preposição de, este gênero de ressurreição é denominado de quê? De ressurreição natural. Por que natural? Porque todos morreram, mas eles novamente voltaram a ressurgir, a ressuscitar, a levantar. Então, essa palavra ressurreição, nós vamos ver ela de modo mais detalhado. Quando fala em ressurreição de mortos, falamos de quê? De que é pessoas que morreram e voltaram a ressuscitar novamente. Quando nos referimos da ressurreição dentre os mortos, né? Esta ressurreição, segundo se compreende, a seguinte ordem, como Paulo diz: cada um por sua ordem. Primeiro, dentre os mortos, quem foi a primícia? Cristo, como está escrito que ele foi a primícia dos mortos. Segundo, os que ressuscitarão por ocasião da ressurreição de Cristo, isto é, um grupo de santos visto por Mateus, foram incluídos na palavra primícias, né? Dito respeito da ressurreição de Cristo. Cristo, as primícias, isto é, não por ser um só, no singular, e sim um feixe, que é plural, conforme está escrito lá em Levítico, né? A passagem de Mateus diz claramente que aqueles santos só saíram de suas sepulturas depois da ressurreição de Jesus e, portanto, tem de seguir a ordem da ressurreição de Jesus, pois a ordem da colheita ele foi primeiro e exemplar, ou seja, que a forma ressurreição das primícias lá em Levítico não se refere no singular, mas se refere a plural. Por isso que Cristo foi as primícias, e quando ele ressuscitou, nesse conjunto de mortos, ressuscitou muita gente que ali dormiam e foi visto por muitas pessoas. Terceiro, os que são de Cristo na sua vinda. Quarto, as duas testemunhas escatológicas, ela vai ressuscitar também dentre os mortos, vai ter uma forma especial. E os mártires da grande tribulação, né? Podemos denominar as duas últimas como ressurreição em regime especial, que é as duas testemunhas e os mártires da grande tribulação. Ou seja, todas essas pessoas, aqueles que morreram com Cristo, já terão ressuscitado. Mas as duas testemunhas e os mártires terão um regime bem especial para podermos entrarmos no período milenial e participarmos, aqueles que não aceitaram, mesmo no período tribulacional, para o julgamento do grande trono branco. E
temos a ressurreição dos mortos. Observem, ressurreição de mortos e ressurreição dos mortos. Esta ressurreição compreende todos os seres humanos que morreram em seus delitos e pecados. Em geral abrangência, né, como foi lido no começo, que muitos ressuscitarão, uns para a vergonha e desprezo eterno e outros para a vida eterna. Dar-se-á por ocasião ao juízo final. O expressivo, todos ali, postos em pé, na passagem de Apocalipse, é mais abrangente a ressurreição dos mortos. No Antigo Testamento, pouco é dito sobre a ressurreição. Isto não significa que a ressurreição não está ali presente, mas está. Mas não aparece de modo proeminente como novo. Já no Novo Testamento, o assunto da ressurreição é visto e analisado como sentido amplo, como vimos, né? E categórico. Não somente Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas igualmente um dia todos os homens também ressuscitarão para cumprir a sua palavra. Porque aqueles que vão ressuscitar no arrebatamento da igreja, aqueles que vão ser transportados, vai ter também um sentido bastante especial e abrangente para cada um. E alguns tipos de ressurreição. Como eu falei, a ressurreição sempre ela vem acompanhado com o contexto. Ela pode ser uma ressurreição nacional, mas como? É uma linguagem metafórica, quando se refere à restauração de Israel, que Israel ressurgiu, Israel ressuscitou, de forma tanto política, material, como espiritual. Essa é uma linguagem metafórica. Também temos um tipo de ressurreição espiritual. Refere-se também metaforicamente, quando o apóstolo Paulo deixou bem claro que ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Ou seja, se estávamos mortos, ele, Cristo, nos ressuscitou em nossos delitos e nossos pecados. E ele, através da nossa ressurreição, ele apagou os nossos delitos e os nossos pecados. E temos também a ressurreição física, né? Que precisamos distinguir esse tipo de ressurreição sob dois ângulos, temporal e o escatológico. No sentido temporal, que está aqui, temos como exemplo as pessoas que morreram e foram sepultados e pelo poder de Deus fizeram que ressuscitaram. E posteriormente voltarão que a morrer. No sentido escatológico, está aqui. Vou pegar um marcador melhor. No sentido escatológico, tanto os justos quanto os ímpios vão ressuscitar o que? Fisicamente. O justo levantar-se-ão dos seus sepulcros na vinda do Senhor, por ocasião do arrebatamento. Os ímpios levantarão não como os santos, mas no fim de todas as coisas para o juízo final. Então, veja como a ressurreição ela é abrangente, ela pode ser nacional, espiritual e física. E daquelas formas, ressurreição de mortos, ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos. Então, tudo vai depender do contexto que está inserido a palavra ressurreição. E a ressurreição, no sentido original, duas palavras gregas, anastase e egero, ou égero, né? Define o termo ressurreição. Elas claramente indicam tornar a vida, levantar-se, despertar e acordar. Ou seja, por que acordar? Porque o corpo está dormindo. E tornar a vida, porque o fôlego volta novamente, o seu espírito volta novamente para ressurgir. E despertar, quando Cristo disse, olha, a menina não está dormindo, não está morta, mas ela dorme. E ele manda ela o que? Despertar. E nessa palavra, irmãos, nós temos a ressurreição em três fases, né? Três fases distintas, olha só. Como João 5, 28 e 29 deixou bem claro
que uns ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno, e uns ressuscitarão para a vida eterna, assim como Daniel capítulo 12 e 12 ele menciona isso. A primeira ressurreição, só vai haver duas ressurreições, mas a primeira ressurreição ela divide-se em três partes distintas, que vamos falar agora neste exato momento. Primeira fase refere-se à ressurreição de Cristo e de muitos dos santos de que? Do Antigo Testamento, identificado como as primícias dos mortos. Vários personagens importantes da história do Antigo Testamento, sua confiança, sua crença e sua ressurreição. Por quê? Porque Abraão, ele cria na ressurreição. Um dos filhos de Coré, eles também cria na ressurreição. Ele salmodiava. E no Novo Testamento, a doutrina da ressurreição foi declarada e ensinada por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo em seu ministério terrestre, e ensinada e reafirmada pelos apóstolos e os pais da igreja primitiva. Então, a primeira ressurreição ela vem em três fases distintas. A primeira, aqueles mortos, né, em Cristo, e pela fé eles também criam em Cristo, eles são identificados como as primícias dos mortos, né? E a segunda fase refere-se à ressurreição dos mortos em Cristo na era neotestamentária, ou seja, a qual se efetuará no chamamento especial por ocasião da volta do Senhor em nuvens. Observem que primeira fase, os santos do Antigo Testamento como primícia. Segunda, a época do Novo Testamento, que vai dar por ocasião a volta do Senhor Jesus Cristo. E temos a terceira fase, que na primeira ressurreição refere-se àqueles mortos no período da grande tribulação, os quais são chamados de mártires da grande tribulação. Refere-se ao restolho, isto é, às espigas das colheitas, tanto em Levítico como em Salmo. Observem que a ressurreição ela vem em três fases distintas. A primeira fase, os santos do Antigo Testamento, vários personagens que ressuscitaram, né, após e vão ressuscitar após a vinda de Cristo. Os do Novo Testamento que vão ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja. E a terceira fase que se refere àqueles que morrerem no período de grande tribulação. Espero que vocês tenham compreendido essa primeira ressurreição. E a segunda ressurreição é de que? Da condenação. E ocorrerá depois do milênio e antes de que? Do juízo final. Os mortos que não reviveram até o período de 1000 anos se acabarem, ressuscitarão para o julgamento do grande trono branco, ou julgamento final. E em Apocalipse deixa bem claro: e deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que nele também haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Na verdade, o tempo da segunda ressurreição acontecerá no fim de todas as coisas, após o período milenial na terra, que haverá o juízo final diante do grande trono branco. Então, apenas essas duas ressurreições, nós que seremos arrebatados, não faremos parte da segunda ressurreição. Somente aqueles que não aceitarem Cristo em hipótese alguma, nem na vida real agora presente, e nem no período de grande tribulação, e nem no período milenial. E agora, após este assunto de arrebatamento e ressurreição, vamos entrar agora para
o tribunal de Cristo e os galardões. Sabemos que quando nós formos arrebatados, todo crente irá comparecer ao tribunal de Cristo, está escrito lá em Romanos e lá em 1 e em 2 Coríntios, que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para prestarmos as nossas contas. Mas esse tribunal de Cristo tem algumas situações bem peculiares para que possamos aprender. Não vamos confundir o tribunal de Cristo com o tribunal do grande trono branco. São dois julgamentos completamente diferentes. O tribunal de Cristo, observem isso, é somente para os crentes. E o grande trono branco, como nós vimos, somente na segunda ressurreição, que é para a condenação. E esse tribunal de Cristo, ele dá-se-á após o arrebatamento da igreja, né? E uma perguntinha: o que é tribunal de Cristo? Vai ser uma coroação maravilhosa, onde nós vamos receber tudo aquilo que prestarmos conta, tudo que fizemos aqui na face da terra. E no grego, a palavra tribunal é bema, né? É uma corte para uma retribuição. Refere-se a uma plataforma, olha só, elevada de arbitragem e recompensa. No tribunal de Cristo serão julgadas as nossas obras. Observem, serão julgadas. Mas nós vamos aprender que esse julgamento para os crentes não tem nada a ver com condenação de crente. Observem isso. E recebemos os nossos o quê? Galardões. Deixa bem claro o texto, porque Deus, Hebreus 6:10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que tem para com o seu nome mostraste, porquanto serviste aos santos e ainda servis. Mediante uma fé sincera, todo cristão é alcançado pela graça da justificação plena e eterna de Deus, e cada crente responderá por suas ações. Mas como nós vamos responder por nossas ações? O Tribunal de Cristo ele tem alguns aspectos. E os aspectos tem propósito, tem tempo, tem lugar, tem um julgamento. Quem é o juiz, né? O propósito é a manifestação de quê? Das nossas obras praticadas, né? E vai colocá-las aonde? Na prova, onde? No fogo. Para que identifique os materiais mediante os quais praticamos as nossas obras. O tempo se dará por ocasião especial após o arrebatamento da igreja. Lugar inevitavelmente será onde? Nas regiões celestiais. Foi julgado os santos remidos, somente os crentes. Não, observem bem, não haverá lugar nesse tribunal para a condenação. Não haverá lugar nesse tribunal para julgamento condenatório, né? E o juiz, certamente, o próprio Filho de Deus, que foi exaltado depois de sua conquista no Calvário, pois recebeu do Pai autoridade e poder para julgar. Vai ser uma maravilha, recebemos a nossa recompensa diante do Cordeiro, né? Mas as nossas obras, irmão. No texto de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 14 e 15, deixa bem claro quais são as nossas obras. Está declarado que haverá resultados finais em exames, né? Que o exame será o que? A prova onde? No fogo das obras manifesta. Se a obra de alguém que edificou, que ele construiu, né? Nessa parte permanente, esse receberá o que? Galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Observem. Mas tal será o que? Salvo. Todavia, como pelo fogo. O que é que vai queimar nesse julgamento? Nossas obras, como palha, madeira, feno, obras da carne. Todas elas nós o que?
deixaremos aqui, porque o julgamento, o salvo não sofrerá nenhum dano, porque visto que ele já está, aliás, ele já é salvo. Por isso nós não vamos sofrer nada. Por isso que o texto deixou bem claro. Sofrerá de detrimento, mas o tal será salvo, né? Isso vai depender bastante do que eu tenho feito por meio do corpo. Mas, para ilustrar melhor, nossas coroas, aqueles que vão ser provados no fogo, ouro, prata, pedras preciosas. Esse sim vai ter uma durabilidade maior. Mas também vai ter madeira, palha, feno e os restolhos. Esse sim vai ser queimada. Mas aqueles que forem prata, ouro e pedras preciosas, isso está coroa de vencedor, coroa dos mártires, que é a coroa da vida, coroa dos presbíteros, que é a coroa de glória, coroa a todos quanto amam a sua vinda, que é a coroa da justiça, e a coroa de vencedor, que é a de gozo, de alegria, de exaltação. Todas essas coroas é para aqueles que fizerem as suas obras aqui na terra, e essas sim não se queimaram. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 diz o quê? E todo aquele que luta de tudo e se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, uma incorruptível. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo do rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, olhe só, alcançareis incorruptível coroa de glória. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Qual dia? Do tribunal. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Oh, glória a Deus, maravilha. E uma coroa de gozo, de alegria, né? Porque qual é a nossa esperança? O gozo, a coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois nossa coroa de glória. Então, essas são a premiação de todo o cristão presente aqui na terra que iremos apresentar ao Senhor no tribunal de Cristo. Este julgamento é dos crentes de acordo com as nossas obras. Amém, meus queridos? Espero que vocês tenham aprendido essa parte do tribunal. E após o tribunal, entraremos para a grande ceia, né? E Apocalipse capítulo 3 deixa bem claro: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Observem na imagem uma mesa farta e todos aqueles que já passaram pelo tribunal de Cristo, né? Após recebermos nossa recompensa, entraremos à ceia e nas bodas do Cordeiro descrito em Apocalipse. Todos os salvos estariam presentes ao grande evento no céu. A palavra de Deus nos assegura que estaremos para sempre com o Senhor. O profeta Isaías diz que Deus está preparando para o seu povo uma festa com melhores carne e melhores vinho. Jesus disse que muitos virão do sul
para sentar-se à mesa com que? Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E o que é, irmãos, as bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro, ela se originou do latim, que é vota, que significa o quê? Promessa. E quem nos prometeu? Jesus. A boda é uma celebração de quê? De casamento. Nome é mais usado da forma plural, bodas, né? Que se refere aos votos matrimoniais feitos no dia do casamento. As bodas quer dizer gamos, né? Que é um casamento. E quer dizer um alcance matrimonial. Casamento, festa, o banquete, em que se celebravam as festas o quê? Nupciais. É um momento de festa, de alegria, com quem? O noivo e a noiva, que farão um voto de casamento até que a morte os separe. E a tradição, os judeus tinham em suas tradições uma ideia de banquete que durava o quê? 7 dias. Aí eu pergunto, 7 dias refere-se a um período de 7 anos de tribulação, enquanto 7 anos de tribulação nós estaremos no céu também durante um período de 7 anos. As bodas de Jacó durou o quê? 7 dias. Segundo alguns teólogos, essa festa tem a duração de 7 anos, o mesmo período de tribulação aqui na terra. Um casamento representa a união de quê? De duas famílias. Assim como Cristo apresenta quem? A sua igreja. É uma relação entre Cristo e a igreja. E participantes das bodas será a noiva, que é a igreja, e o noivo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, espero que tenham aprendido um pouco dessa lição. 50 minutos de aula, e que você possa, né, prosseguir com o estudo da escatologia bíblica, porque vem agora a lição de número 3 e a lição de número 4, e daremos alguns detalhes a respeito dessa lição. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, ore por nós. Amém.